Ei pessoal, meu nome é Roberta, vocês estão no meu canal Roberta Gontijo, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vou começar pelos recadinhos de sempre, enfim. O WhatsApp, para quem tem interesse na consultoria, tá? Nele nós não tiramos dúvidas, por favor. E para quem tem dúvidas, desde que não demande a análise da documentação, pode deixar aqui nos comentários que respondemos todos os dias. Por que eu digo não demande análise? Porque às vezes a pessoa tem um caso tão complexo de uma obra que foi demolida e construiu, mas não sei o que, e aí a gente precisa ver, gente, datas, precisa ver a forma de fazer. Então não tem como eu te dar uma resposta porque eu posso te direcionar para um rumo errado, combinado? Hoje eu vou falar com vocês, tá? Sobre algumas reduções que tem na Receita Federal, tá? Algumas reduções do imposto. Lembrando que eu deixo sempre muito claro, porque algumas pessoas vêm me procurar e falam assim, Roberta, fulano reduziu tanto, quanto você consegue reduzir pra mim? Gente, isso não é um leilão, tá? Não é um leilão. O que acontece? A pessoa pode colocar lá qualquer coisa, mas você precisa comprovar. Então não caiam nessa de quando vocês veem uma coisa muito fácil. Ai, mas reduziu muito. Realmente, existem casos que dá para reduzir bastante. Porém, agora, preste muita atenção nesse vídeo, não pule que eu vou explicar para vocês, tá? Dos fatores de redução é o concreto usinado, beleza? O que acontece? O concreto usinado, ele diminui uma porcentagem lá no final. Quando você termina, ele diminui uma porcentagem lá no final. Esse valor, ele varia de estado para estado, tá bom? Essa porcentagem. Outra situação também que pode te dar um desconto é o fator social. O fator social, eu vou deixar para fazer um vídeo para falar só dele, porque ele é um pouquinho mais minucioso, tá bom? Então, eu vou deixar para falar só dele, e esse é para quem utilizou muito pré-moldado, tá? Então, não é para todas as obras. Outra dúvida também que me perguntam muito, Roberta, pessoa jurídica, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, pessoa jurídica, o único benefício que tem é o da contabilidade regular, tá bom? Tendo a contabilidade regular, vai ter esse benefício desde que tenha tudo certinho ali. Mas, geralmente, para contabilidade regular, tem que ser o empreiteiro ali que fez, que tem funcionários cadastrados. Então, uma pessoa física não vai fazer para contabilidade regular, tá bom? Ela vai fazer com o fator de ajuste, pegando os funcionários ali que trabalhou na obra dela, e que eu vou falar agora. Que é uma outra, outra forma de reduzir, é o fator de ajuste. O que é o fator de ajuste? É um benefício que a Receita Federal deu para os contribuintes, pessoa física, tá? Desde que entre dentro dos requisitos, esteja dentro daqueles requisitos dentro da instrução normativa. Quais são eles? Pessoal, para você ter direito ao fator de ajuste, você tem que fazer uma simulação, tá? De quanto vai ficar ali a sua obra. E tem o RMT. O RMT é a remuneração da mão de obra, né? A remuneração da mão de obra daquele trabalhador que prestou o serviço lá na sua construção. O que vai acontecer? Se você tiver contribuído até 50% de uma obra de até 350 metros, a Receita Federal ela vai te isentar daquele restante, tá? Se você, para obras acima de 350 metros, você vai ter que recontribuir pelo menos 70%. O que acontece na maioria dos casos? A pessoa tem uma nota fiscal, né, de 100 mil reais. E aí, a obra dela tem menos de 350 metros. A pessoa vai pegar e lançar parte daquela nota. Ali já deu ruim, tá, gente? Isso não pode acontecer. E é o que tem acontecido muito. E nós vamos ter muitos problemas com alguns prestadores de serviço que faz isso dessa forma, tá? O que acontece? Se você prestou, se os seus valores é bem acima do que tá ali, talvez pagar integral é o ideal para você. Para isso precisa de uma análise, porque tem gente vendendo ilusão por aí e que o barato pode ser caro. Então tem que ficar muito atento nessa situação, tá bom? Esse é o fator de ajuste, funciona mais ou menos dessa forma. Agora eu vou falar para vocês sobre os pré-moldados. O que acontece? Esses pré-moldados, eles são aquilo que você já compra pronto. E você tem que pagar para instalar, né? Então, esses pré-moldados também te dão um desconto. O que acontece com o pré-moldado? O pré-moldado, ele vai automaticamente transformar a sua obra em mista.
Com isso, já reduz 25% do valor. Porém, esses pré-moldados têm que estar ali dentro da instrução normativa. Tem que te mostrar lá, você tem que ver lá quais são os pré-moldados que você vai precisar. Não vai ser, alguns vêm com acabamento, vem com as coisas assim que, gente, não é isso que a Receita quer, tá? Ela pede pré-moldados que façam parte da estrutura da casa. E isso é muito importante, porque tem gente lançando tudo quanto é coisa lá, e não é assim que funciona. Outra situação que fazem errado para reduzir é a garagem. Pessoal, como funciona essa questão da garagem? Vou explicar. Lá, às vezes, é um pouco confuso, porque fala que a garagem tem que estar separada do corpo da casa. Porém, o que entende-se é o seguinte: ela vai estar junto, né, gente? Porque é muito difícil uma garagem que tá ali grudada, né, que tá separada da casa, que é no fundo, enfim. Porém, ela não pode estar na mesma estrutura, ela não pode estar na mesma laje. O que é que isso funciona? Se você quebrar a garagem ali, tirar ela, resolver tirar aquilo ali tudo, não vai atrapalhar a estrutura da sua casa. Isso é muito importante, porque tem pessoas colocando a área de garagem lá, a garagem tá grudadinha na mesma laje, no mesmo tudo, e depois o problema vai ficar com o contribuinte. A pessoa fez, recebeu, enfim, e você fica com aquele problema com a Receita Federal, que vai sair muito pior. Então, isso é uma questão passiva de análise. Por quê? Ah, mas minha obra é assim, assim, assim. Gente, você precisa pegar o projeto e olhar como que foi que o engenheiro fez aquele projeto, o arquiteto fez aquele projeto, se tá na mesma laje, se faz parte da estrutura, isso tudo tem que ser analisado. Não é simplesmente porque a pessoa falou, não. Às vezes o contribuinte, o cliente, ele é leigo, ele vai te dar uma informação baseada naquilo que ele acha. E não é assim que funciona, porque às vezes o que ele acha não é o correto. E com isso nós vamos ter problemas. Então você tem que estar muito atento àquilo que você está fazendo. Eu até falei num outro vídeo aqui, contrate um profissional da sua confiança. Porque tem pessoas oferecendo serviço, tem pessoas que fazem perguntas, tem pessoas que nos procuram, que é uma coisa que me deixa um pouco preocupada, são prestadores de serviço que tá com uma obra para regularizar, ela não sabe por onde começar, e entra em desespero e quer ajuda. Eu tenho pessoas que realmente não sabem muito, que são meus parceiros, porém eles têm a responsabilidade de terceirizar esse serviço, no qual eles pegam, eles têm o deles, a gente tem um preço mais barato para parceiros, porém eles não, essas pessoas, elas não têm a irresponsabilidade de pegar alguma coisa que elas não sabem e fazer. Não, elas terceirizam para quem? Nós trabalhamos com parceiros, que são valores diferenciados, mas você tem que cuidar. Não estou aqui para falar de um ou de outro, eu tô falando para você ter cuidado com o profissional que você contrata, porque muitas das vezes ele não sabe o que ele está fazendo e ele mesmo vai lá fazer aquela regularização da sua obra que ele não sabe nem por onde está começando. Eu tive pessoas que me procurou que não sabia fazer o CNO e estava com a obra de uma pessoa para regularizar. E isso é muito sério, porque a hora que a Receita começar a fiscalizar isso aí, isso vai ter muito problema, tá? Ela já começou, ela já pede algumas coisas, mas eu digo assim, a hora que for passar o pente fino aí, eu quero ver como que vai virar essa situação, porque tem isso, tá, pessoal? Então cuidem muito, vê o que tá, não caiam nessa de, muita facilidade, mas reduziu tanto, mas fez isso, veja se é aquilo mesmo, pede pra pessoa te explicar, pede, você entendeu? Olhe a hora que ela terminou, quais foram os dados que ela declarou, então tenham essa mentalidade de ver o que tá fazendo ali no seu nome, tá? Pessoal, então essa é a dica de hoje pra vocês, muito obrigada e até a próxima. Beijo!